Mais um Metamente no ar. Hoje... Não, primeiramente eu vou dizer meu nome, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não assistiu os anteriores, eu me chamo Tamires de Alencar. E esse é o podcast, assim, que com certeza contribui no teu conhecimento, no teu autoconhecimento. Então, assim... Fica aí, né, Ana Paula? Fica aí. Como é que tá, Ana Todo dia a Paula? gente fala que antes de começar a gente grava um podcast. E hoje não foi só podcast, a gente foi consulta. Consulta. Gente, que incrível. Assim, a gente tá encantada, assim, com tanta informação que a gente teve aqui agora, de entender, né, de conhecer um pouquinho. Então, a gente tá aqui com a Carol Milhões. É isso mesmo? Milhões. Milhões. É chiquérrimo, minha filha. Tá pensando que é chiquérrimo o negócio do nome dela? E a Carol, ela fala sobre análise corporal. Eu acho muito interessante esse assunto. Eu já vi algumas coisas, achei muito curioso. E eu consegui identificar muita coisa em mim e começar até a ficar analisando as pessoas em relação a isso. E aí eu queria saber um pouquinho da Carol, que ela fale um pouquinho dela, quem é a Carol, como é que é o trabalho da Carol. Ok. Eu nasci em Belém, depois de algum tempo fui morar em São Paulo, né, onde formei minha família, tenho 2 filhos, e em 1990, eu ingressei na UNAMA, né, para fazer psicologia, e um dos meus sonhos e propósitos ao fazer o curso, a formação, era exatamente ler, não é só entender, era olhar, assim, tipo uma bola de cristal a mente das pessoas. Lógico que isso não acontece lá, né? Mas depois eu fui fazer outros cursos, dentre eles eu fiz teologia, fiz serviço social, fiz também uma formação de consultoria de saúde, né? Sou coach também de saúde, justamente porque eu já tinha alguns cursos relacionados à área. Então, tudo que se diz respeito ao ser humano me interessa muito. Eu tenho uma habilidade muito grande de me relacionar e trabalhar pessoas. E nesse meio termo aí, né, entra em 2019, início de 2019, eu estava passando por uma fase bem difícil. Já tinha, né, tava com uma psicóloga tratando, e uma amiga minha chegou para mim e disse assim: Carol, tem algo extraordinário que é a tua cara. Eu digo: me fale logo, mulher, eu tô precisando disso. E ela disse assim para mim, ela me passou o link, entra, né, uma escola formadora de análise corporal e comportamental, e eu tô fazendo, ela era da primeira turma, eu entrei na segunda, e é algo assim extraordinário. Então, são cientistas brasileiros, né, que uma das cofundadoras é doutora em psicologia, a doutora Vanessa Vesnick. E ali eu me encontrei. Eu disse, quando eu comecei a estudar, né, os módulos, eu também me debruçava em choro, porque ali eu comecei a me conhecer tão profundamente quanto eu gostaria de entender as pessoas desde 1990. E para mim foi algo assim extremamente gratificante, mágico, encantador. Eu comecei a olhar para as pessoas e entender como a mente delas funciona. Isso para mim foi totalmente disruptivo na minha vida. E a gente não pode ir com o nosso paciente ou cliente além de onde nós já fomos, né? Então eu fui até o máximo onde se poderia ir na análise corporal e comportamental. Então tudo que ela oferece até hoje eu já fiz. Então, e eu tenho contribuído para ajudar muitas pessoas através disso, e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Não, que ela é famosa aqui na cidade, né? Todo mundo sabe, porque tanta gente. Então me disse, vai em Carol, eu digo, meu Deus, eu tenho que ir nessa pessoa, porque todo mundo, assim, que vai contigo, indica. O que eu percebo, são as pessoas que vão contigo, indica. Então, as pessoas ficam muito satisfeitas quando vão contigo. Inclusive, eu não tinha ainda, né, preparado o meu Instagram, e daí já foi pela cobrança das pessoas: Carol, eu vou falar de ti para alguém, e a pessoa diz assim: me dá o Instagram dela. Eu fico até com vergonha, ela dizia, porque tu não posta quase nada. Eu tinha algumas coisas postadas,
Mas tá com pouco tempo, né? 2 semanas, como é que tá aí, Érica? A Érica tá aqui comigo. Nós estamos aí com umas 2 semanas, Éricas? 3. Estamos na 3ª semana de Instagram, que a Érica tá preparando para mim. Antes eu tinha trabalhado com uma outra empresa, mas ela postava alguma coisa, mas não era o que eu fazia. Hoje a Érica tá mostrando para quem quiser ir lá, né? Entrar no meu Instagram, Carol Milhomens, e tem lá, pode postar também analista corporal, Carol, analista corporal e comportamental, que daí vai me encontrar. Então, lá já tem alguns, falando um pouquinho sobre os traços, um pouquinho sobre o que é análise corporal. E a pergunta que eu ia fazer justamente agora era essa: o que é análise corporal? É a capacidade que a pessoa que estuda, né, tem de olhar para o outro, identificar no corpo dela os traços do corpo, né? Revela como a mente dessa pessoa funciona, quais as dores que ela tem, e a gente identifica até o momento em que essas dores foram formadas, né, no corpo da pessoa. E isso por quê? Porque naquele momento a mente, ou ela estava na dor do traço, ou ela estava no recurso do traço. Então, nós temos um momento de formação para cada traço de caráter, e ali naquele momento da formação do traço, como se forma? Através do processo de mielinização do sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central é como assim um cabo de feixe elétrico, né? Eu digo assim que esse cabo aqui, ele está encapado por um plástico, né, para que a gente possa pegar e não ter choque. O sistema nervoso central também é, né, um feixe de correntes elétricas no nosso corpo, que traz todas as sensibilidades no dedo do pé, a mão, toda a parte do nosso corpo. E nesse momento, esse feixe de corrente elétrica, ele é encapado por uma camada de gordura chamada de mielina. E no útero é o primeiro momento que essa camada está encapando e onde se forma o primeiro traço, que é então, o já traço começa do na esquizoide. gestação. Exatamente. E como é esse esquema desses traços aí? Tipo assim, porque é tudo muito novo pra mim isso, né? Aí tu fica falando de traço. Tu fala um pouco... O que é isso? O que é traço, assim? Tá, beleza. Então, todos nós, né, esse estudo vem dentro da psicologia, né, desde os discípulos de Freud, Alexander, Wilhelm Reich, né? Então, esses traços, todos nós seres humanos somos formados por 5 traços. O primeiro deles é o esquizoide, né, que é justamente formado no útero. O segundo é o oral, que é no período da amamentação. O terceiro é a psicopatia, que é quando a criança começa a interagir, além dos pais, com o meio ambiente, com as pessoas que chegam na casa e tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses traços. Depois vem o masoquista, que é quando a criança é chamada a atenção por alguma das coisas que ela está fazendo ou realizando. E também no momento, principalmente no momento do desfraude, né? E das interações de forma mais seguras, né? E aquele momento que ela está interagindo de uma forma mais aberta com o meio ambiente. E quando ela é chamada de atenção, né? Isso aí é a dor do traço. A criança ser chamada a atenção no meio dos outros. Falando um pouquinho Agora, já do masoquista. deixa eu entender. Exemplo. Você disse que o primeiro é o esquizoide. Aí o esquizoide, ele tá lá dentro da barriga, e aí na formação ali dele, e aí ele sentiu alguma coisa, e aí esse sentimento fez com que ele tivesse mais esquizoide, é isso? Exatamente. Por exemplo, é bem interessante a gente pontuar uma situação. Não é o que os pais estão fazendo, né, naquele momento, é o que a criança sente em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, no útero, a criança para ele só existe aquele mundo, né? O feto ali está em formação e, lógico, agora mais próximo, 6 meses, 7 meses, 8 meses, já começa a ouvir, né, as vozes ali do papai, da mamãe. Quando o pai pega na barriga, a criança já sente. Tem alguns vídeos muito interessantes, né, que a criança, quando nasce, que estava chorando, o pai chega perto dela, oi filha, calma, é o papai e tal. E ela
começa a ouvir presenciei e isso. para de chorar. Então, acabou de nascer. Então, essa criança, ela já tinha essa escuta, ela já tinha familiaridade àquela voz, que era do pai. Então, esse traço esquizoide, ele é formado no útero. E, às vezes, a mãe, ela está preocupada com alguma situação. E não precisa ser diretamente com o filho, né? Mas quando a gente já ouviu dizer, tá de cabeça quente, aí tu vai lá, pega na testa da pessoa, tá literalmente quente. Então, quando a mãe, né, a grávida, ela tá ali naquele momento de formação, né, da criança no útero, e algumas preocupações vêm, seja por qualquer motivo, ela tira um pouco daquele movimento de sangue ali no útero e traz um pouco para os neurônios, né? Aquele processamento de preocupação e estresse por qualquer situação. Então, nesse momento, o útero fica um pouco mais frio e duro e essa criança tem a sensação de que esse mundo me rejeita, porque o útero um pouco mais frio e duro é um útero pré-abortivo. Então, essa criança diz assim, esse mundo me rejeita, parece que está querendo que eu saia. Algumas contrações podem ocorrer nessa situação, de acordo com a gravidade da situação. Vai ter um pouco, o percentual dos traços pode ser um pouco menor ou muito grande, de acordo com as preocupações da mãe. Isso sempre me preocupou. Quando eu descobri que eu estava grávida da minha primeira filha, da Júlia, eu perdi eu descobri no processo de muito sofrimento com a minha mãe, de descoberta de câncer, tratamento. E aí, quando a minha filha tinha 4 meses, a minha mãe faleceu. Então, foi um processo muito doloroso. E isso me preocupava. Eu já tinha um pouco de consciência disso, né? Que afeta diretamente o útero. Os sentimentos, as emoções da mãe, a gente sabe que aquela criança está sendo alimentada pelo cordão umbilical. Então, o que a mãe come, né, a forma que ela se alimenta, vai contribuir ou interferir, assim como o seu bem-estar mental, né, vai de alguma forma contribuir ou interferir, trazer ou a dor ou o recurso do traço. E o que faz para entendi, ok, mas não consegue interferir ou consegue ali para mudar essa situação e... Pós, né? Agora, quantos anos está a tua menina? Ela tem 8. 8 anos, pois é. 8 anos a gente já pode identificar quanto ela tem de esquizoidia. O traço esquizoide, então vamos falar um pouquinho sobre ele. O traço esquizoide, ele tem uma característica assim fantástica. Ela é uma mente genial. Porque aquela criança, ela percebia que toda vez que ela se movimentava, a mãe lembrava, porque quem já passou pela maternidade, né, sabe disso, que às vezes a gente está tão envolvida no cotidiano que a gente até esquece que está grávida. Então, quando a criança se mexe ali, faz alguma... Aí, se ela estiver feliz e tal, tiver tudo light, ela vai ficar, meu bebezinho e tal, que eu amo tanto e tal. Mas se ela estiver preocupada, ai, meu marido tá desempregado, nossa, meu marido tá viajando, não sei quando é que ele volta, entendeu? E for frequente. Lembra que o traço, ele não se forma por um episódio, é um período de tempo. O útero todo, até ali 1 mês, 2 meses, depois que a criança nasce, ainda tá fechando esse primeiro traço. Então, é desde o momento todo de formação, assim como o segundo e os outros sucessivamente. Então, falando um pouco, sim, sobre o esquizoide, então, nesse momento, essa criança percebe que ao movimentar-se, ao existir, movimento é existir. Ela percebe que a mãe fica preocupada, não que a mãe, ela percebe que é mãe, mas a mãe fica preocupada, ela sente a reação do movimentar, que é o útero ficar um pouco mais frio e um pouco mais duro. E ela percebe que quando ela existe, aquele lugar fica difícil para ela. Então vai ser uma criança mais reservada, que gosta, não tem problema de ficar sozinha, né? Ficar ali no quarto horas e horas. Engraçado que é o perfil da Juju. Horas e horas ali que a gente chama do quarto, a caverna, né? Na caverna dela, no momento ali. Pode desenvolver habilidades para escrever, para desenho, para artes. Isso, ela é muito voltada para arte, para criatividade. Exatamente, é esse o recurso do traço. E a dor é de ser rejeitada.
Então, se ela chegar num ambiente onde tem muitas pessoas, ela vai ficar, será que vão me acolher? Ou será que vão me rejeitar? Até mesmo com as ideias. Quando ela tiver uma grande ideia, eu digo assim, que a ideia dos esquizoides geralmente é fora da caixinha, é uma ideia diferente, são ideias, projetos, né, diferentes. Aí daí, como estimular esse traço? Elogiando, parabenizando. Eu faço muito isso. Ela tem muita ideia e eu fico impressionada, assim, que é ideia que funciona mesmo, assim, não é ideia de criança. E aí ela participa muito do meu trabalho de publicidade, design, então ela me acompanha muito. E aí, quando ela dá as ideias, eu me impressiono, porque realmente me ajuda. Então, ela já me ajuda muito no processo criativo. E aí, como eu já tenho essa relação... Você tem uma gêniazinha em casa. E é legal isso. Quando eu desenvolvo um projeto de identidade visual, eu chamo ela. Júlio, o que você tá vendo? Ela me fala tudinho, ela consegue entender, ela consegue me dar ideias, dicas. E eu fico impressionada. Uma criança de 8 anos... Aí eu falo, você vai trabalhar comigo. Você vê que a dor do traço, naquele momento, foi difícil para a criança, mas ela ficou quietinha e só a mente dela ficava com aquelas sensações, né? Então, ela utiliza muito da mente. E como aquele momento foi mielinizado no sistema nervoso central, é assim que aquela criança vai funcionar para a vida. Então, ela não vai ser uma criança que vai gostar de muitas... Nunca, abrindo um parênteses, nunca somos só um traço. Ele pode ter o maior percentual, mas sempre nós existimos de acordo com o percentual de cada traço. Como é que funciona isso? Se eu tenho, por exemplo, eu tenho 38% de rígida, então a minha rígida no recurso, ela não vai ter problema de estar aqui. Se fosse uma esquizoide sem muito de rígida, e com um pouco mais de masoca, ela já ficaria mais contida. Mas a gente pode negociar com os traços, como a gente tem um pouco de cada um, então o traço mais rígido pode negociar com o esquizoide. O objetivo, como ele é uma mente genial, você pode dizer assim, olha, se você for lá e se expor, aí daí você vai ganhar isso e tal. Negociar com ela, você não quer muito alguma coisa e você começar a negociar com o traço e estimula esse traço a fazer os desafios da vida. Eu não vou nem falar aqui nada nesse episódio, eu vou passar todo escutando. Porque você é tudo tão novo assim. E são, o que eu percebo? São assuntos, eu não sei se é porque, eu não sei. Eu tô estudando ultimamente muito sobre o autoconhecimento, mas não são assuntos recorrentes na internet. Não. Tipo assim, eu quase não vejo ninguém falando sobre, principalmente no Instagram. No YouTube não, tem muito conteúdo. Mas no Instagram não tem ninguém. Tem um Instagram que eu consumo muito conteúdo deles, que eu adoro, que é o Corpo Explica. Eles têm um conteúdo muito bom falando sobre análise corporal. Exato. Menina, aí bora lá, que eu acho que eu já tenho esse negócio aí. Mas o segundo... Esse negócio que esquizoide é o primeiro traço. Esquizoide. Porque eu também, eu sou criativa, eu tenho esse negócio aí. Mas o outro é o que mesmo? O segundo traço é o oral. Ele é formado no momento da amamentação. Então, quando você fala foi no make-off, não foi que você falou sobre o teu traço? Exato. Então, quando a criança nasce, uma das primeiras conexões, depois que corta seu cordão umbilical, é a amamentação. Então, eu digo assim, uma mãe, já tive caso de atender pessoas que a mãe disse assim, Carol, naquele momento eu estava trabalhando muito, então, tipo, eu estava aqui com a minha filha no colo mamando e estava aqui datilografando, fazendo alguma coisa, né, no computador, né, digitando e tal. E aí tem as dores. Então, aquele momento de amamentação é um momento de conexão, olho no olho. Se você percebe isso, enche a criança de amor. Ela se sente amada, vista, cuidada, protegida. Então, o momento de amamentação é um encanto. E isso, a criança se sente amada naquele momento. É o primeiro momento fora do útero, né? E de muita ligação com a mãe, de muito amor. Eu tive muito, eu não tive com a minha mãe, ela disse que eu sentia muita fome, chorava muito, ela me dava uma mamadeira e passava, então eu acho que eu sou muito oral. Mas as minhas filhas eu amamentei, tive toda essa relação, essa parte foi realmente bem forte, bem trabalhada.
E a minha outra filha, Isadora, eu vejo muito oral nela. E ela teve a amamentação. Aí, como é que funciona isso? Isso. A amamentação é um dos momentos desse 1 ano, né? De alguns meses até 2 anos de idade, 2 anos e pouquinho, né? Que é a formação desse traço. Então, algumas mães amamentam 6 meses, outras 1 ano, outras 2, outras 3, né? Isso vai muito da possibilidade, e às vezes fica mais só para noite, ou nos intervalos de almoço, café da manhã, e a criança, porque tem a outra já, a partir dos 6 anos, começa a outra introdução alimentar, né? E aí, é o quanto a mãe é presente na vida dessa criança. A tua primeira filha, você foi mais presente? Não, as duas eu fui bem presente. Eu acho, né, gente? Será? Okay. Mas eu acredito que sim. Ok. Por exemplo, você trabalhava fora? Eu sempre trabalhei, e só que eu levava elas comigo. Aí eu tinha uma pessoa para me ajudar, mas aí elas ficavam comigo o tempo todo. Até elas conseguirem já ficar em casa. Então foi todo um processo. Então foi muito... A gente sempre teve uma relação muito próxima. Ai, eu sempre ótimo. consegui fazer isso. Uhum. Então, esse momento, como eu te falei, não é o que a mãe faz, é o que a criança sente. Nós temos o oral da falta e o oral do excesso, né? Às vezes a pessoa é oral da falta, ela não engorda. Por exemplo, aqui eu tenho 2 pessoas. Uma tem oralidade da falta, a outra tem oralidade do excesso. Então, aquela mamadeira que foi colocada na boca toda vez que a criança chorava, e às vezes nem era por fome. Às vezes podia ser porque estava com algum bichinho picando, a fralda cheia, alguma coisa. E a mãe chorava, aí ela colocava a mamadeira, a criança se entertia ali e parava de chorar. Então, mas todos sentem a dor do abandono. De alguma forma, aquela criança não se sentiu amada o suficiente para ela. Né? E a gente está falando aqui da perspectiva do ser humano, é a informação que era criança. Então, aquela mãe podia estar assim, eu estou ali com ela, tal, mas a mãe estava trabalhando, tinha uma outra pessoa substituindo a mãe. E se aquela criança quisesse mais a presença da mãe, ela vai ter oral da falta ou do excesso. Essa formação de oral, de esquizoide, de todos esses traços, é até que idade? Por volta dos 5 anos de idade, um pouquinho, às vezes, mais. Mas então, até a minha ainda tá se formando, dá pra se resgatar, né? Diga aí o resto pra eu ver se eu resgato. Quantos anos tem a tua garota? Uma tem 3, a outra tem 6. Ok. Mas dá pra... 6 já tá formada, né? Toda de 3. Mas é interessante que não importa quais os traços que tua filha possa vir a formar. Lógico que vai ter algumas dicas, tipo, pro 4º traço, ela tá com 3, né? Por volta dos 4 anos se forma o 4º traço. A gente vai estar dando um pulo aqui só para responder a pergunta dela. E aí não apressar o momento do desfraude, porque esse traço, ele se dá no momento do desfraude, quando a criança é chamada a atenção por algo que ela não estava preparada para corresponder à expectativa dos pais. Esse negócio aí, porque, tipo assim, eu acho que eu apressei um negócio que não era pra apressar, mas já tava na hora de apressar, eu acho. Porque o negócio dela ir pro quarto dela. Porque como a irmã dela é maior, tem 6 anos, né? E já tá na hora de ir pro quarto. Porque vem todas as outras questões também de criança, né? Pois já tem que estar no quarto. Aí, só que eu vejo que é uma coisa que ela sofre. Tipo assim, ela já tem 1 semana que ela tá dormindo no quartinho dela, sabe? Só que ela tem aquele apego a mim, assim, mãe, fica aqui. Aí ela fica abraçada comigo um tempinho. Eu sinto que ela sente falta disso, sabe? Por quê? Porque eu tava acostumada, era... Respondeu certinho. Mas eu não tô fazendo mal assim, não. Coisa de traço na menina, não. Eu ia perguntar isso, porque hoje em dia, as minhas dormem até hoje comigo. Problema. Seríssimo. E eu vejo que é muito comum. As crianças hoje estão dormindo com os pais. Problema seríssimo. Autonomia. Crianças que não conseguem tomar suas próprias decisões, têm muitas amarras emocionais e dependência dos pais para tomadas das decisões, porque elas não têm nem autonomia de ter o seu próprio quarto. Então eu fiz certo, botar a minha no dela. Já era pra chegar da maternidade. Quer que eu alugue uma casa? Se você disser pra alugar uma casa...
Já tem que chegar na maternidade com o quartinho dela, é o ideal. Entendeu? Colocar ali uma câmerazinha e tal, e daí tá monitorando, chorou, a mãe vai lá, tem uma cadeira ali especial, né, pra dar amamentação, terminou, criança dormiu, coloca no bercinho dela. Essa criança não vai ter o problema do desmame do quarto, da cama. Isso é muito doloroso. Porque tem lugar mais gostoso de que tá na costela de alguém? Não tem, né? Então, aí a gente traz isso para os nossos filhos. E eu sinto isso mesmo, porque a de 6 anos, ela sempre foi, tipo assim, eu levei ela pro quarto, por quê? Porque quando a mais nova nasceu, ela ia pro quarto comigo, eu fiquei com medo dela rejeitar a irmã, porque só a irmã dela tava dormindo no quarto com a gente e ela tava dormindo no outro. Eu botei isso na minha cabeça, que ela vai rejeitar a irmã e tal. Eu trouxe todo mundo, né? Pegou tudo. Pois é, e ela com 2 anos, ela já dormia no quarto dela sozinha. E tipo assim, sempre foi muito, assim, tomou decisões, ela sempre foi muito confiante, sabe? Ela é aquela criança, não, mãe, deixa comigo que eu resolvo. Tipo assim, ela resolve. Não, e ela continua com esse traço, mas tipo assim, Letícia, você vai pro seu quarto, tudo bem. Ela nunca, né? Mas Maria Luísa não. Eu já vejo que ela é aquela criança muito medrosa, que, assim, insegura, assim, eu percebo, assim, muita coisa nela. Ela já tá com 3 aninhos? E ainda no quarto com vocês? Não, eu mudei essa semana. A minha tem 8. 8 anos e ainda tá no quarto. Mas você falou isso, você falou isso, eu lembrei da minha infância, eu tinha o meu quarto, mas era muito sofrido pra mim, muito sofrido. Então eu chorava toda noite até os meus pais me deixarem dormir com eles. Pois é, porque você também deve ter sido acostumada no iniciozinho da vida a dormir junto com os pais. Então tirar alguém de um ninho que já tá acostumado e colocar num cantinho sozinho, é difícil, mas se a criança já chegou da maternidade no quartinho dela, isso é normal para ela, entendeu? Às vezes a gente coloca hábitos nos nossos filhos, depois a gente quer tirar, é um sofrimento. Mas o que não se viveu... Não se tem saudade, né? Exatamente. Entendeu? Mas isso gera... eu sou muito medrosa, e vem disso mesmo? Exatamente, insegurança. Tudo que a gente pode fazer que nossos filhos, por exemplo, eu digo que nossos filhos, eles precisam de aprender a tomar decisão. Mas uma criança de 2 anos ainda não sabe, então é decisão orientada, né? Então você vai, filho, escolhas orientadas, né? Eles precisam aprender a tomar suas próprias escolhas, porque a vida é feita de escolhas. E a gente não tá ensinando nossos filhos, olha, filho, veste essa roupa, calça esse sapato, te arruma. Aí é hora de aprender. Então, filho, tenha lá 2, 3 pares de roupa na cama, escolhe o que você quer. Escolhas direcionadas. A minha não consegue escolher, é muita dificuldade para ela. Dorme com você dá tudo na mão, como que você quer que a criança aprenda? Entendeu? É o momento. Nós temos que colocar em mente que a família é uma escola para os nossos filhos. Escola de quê? Da vida. Você quer que seus filhos tenham autonomia, aprenda a tomar suas próprias decisões? Comece desde cedo. Então, desde que nasce, as crianças precisam aprender a tomar suas próprias decisões, porque a vida é feita de escolhas. E eles precisam saber escolher. Já dentro desse próprio assunto, muitas vezes os pais falam para os filhos... Filho, vai fazer isso assim pra mãe, né? Pede pra ele fazer alguma coisa. E o filho diz, mãe, eu não quero. Vai porque eu tô mandando. E não se discute. Quer que a gente tá ensinando pros nossos filhos? Ensinando que... Não tá ensinando que ele precisa ter esse diálogo. E a gente tem que saber que a gente tá criando filhos para a vida, capacitando. Você não quer, filho? Mas por quê? Aí ele vai dar o motivo dele. E você vai contra-argumentando. E isso num diálogo. Pois é. É o momento da gente conversar com nossos filhos. Não é o momento de brigar. Não é o momento de esculhambar. Lembrando da Letícia, você precisa conhecer a Letícia. Mas eu tô percebendo isso agora. Ela com 6 anos. Menina, eu já disse tanta coisa. Deixa eu dizer a tu. Porque não é por conta das nossas criações, né? Eu fui criada assim. Tipo assim... A gente só dá o que a gente tem. Aí, assim, isso é fantástico na análise corporal. Vocês vão ver mais lá na frente. Tipo assim, a mãe tá certa. Você vai fazer isso porque eu sou sua mãe. E eu mando em você e tal. Isso. É tanto que eu sempre quis ter um filho pra eu mandar nele. Tipo assim, vou mandar. Porque eu não mando em ninguém. Nem mim. Eu mando em teu filho.
filho pra eu mandar, né? Pelo amor de Deus. Só que hoje eu percebo, não, até já meu marido sempre diz assim, Tamires, tu tá bloqueando Letícia, porque ela é Exatamente. muito argumentativa. Tudo, se eu disser assim, Letícia, mãe, deixa eu explicar. Não, Letícia, é uma ordem, é pra você fazer assim. Não, mamãe, você não deixa nem eu explicar, e tipo assim. Que bom que ela ainda Ela insiste. tem, ela é. Muito. Que Ela- maravilha. Amém. Jefferson diz, deixa a menina dialogar, você vai argumentando e ela argumentando, e você Teu vai... marido fala isso? Aham. Um coach. Ele é coach, pastor. Ele é meu pastor. É porque ele gosta desse assunto de teologia também, é que Ah, ele eu seja adoro. Uma hora a gente vai bater papo de... Vamos lá pra casa hoje de noite, tá consulta. Minha gente, eu disse o povo, eu digo, tem vaga hoje de noite não, porque desamarrar nó. Ela vai dizer aqui o que ela faz, então, né? Continuando. Sim, então, porque é importante fazer com que nossos filhos se expliquem, se contra-argumente a uma ordem nossa num diálogo. Ali é a abertura, é a vida dele que está sendo colocada em prática. A gente sabe que hoje, logo mais o filho vai para uma universidade e tal, e lá tem de tudo, todas as pessoas. E se essa criança é já adolescente ou jovem, né? Não souber argumentar, nem dizer não, e nem expressar sua vontade, sua opinião, ela vai ser manipulada. Hoje eu percebo que eu tenho esse negócio aí de, tipo assim, de eu não ter paciência pra argumentar. Tipo assim, a gente tá conversando aqui, você dizer, minha opinião é essa. Eu digo, tá bom, tchau. Tipo assim, eu não tenho essa paciência, eu acho que... Pode ser exercitada. Pode, tu acha? Pode, sim, com certeza. Sabe A gente vai trabalhar isso. Porque tem aquele negócio, eu prefiro ter pai, porque a pessoa diz, tá bom, tchau. Hoje, É isso mesmo. eu dá antes certo. eu era já da discussão, ia defender minha ideia. Hoje em dia, não. Lembrando que não é discussão. A gente primeiramente está falando sobre filhos. É, argumentação. É né? educação. Aham. E a gente tem que olhar para uma criança não como uma folha de papel sem sentimento. Quando você diz cala, isso feriu. Porque ela tinha um monte de coisa para falar. E é porque tu disse assim, singelo, quando a pessoa diz, cala a boca! A pessoa dá um grito, cala a boca, menina! Você fala demais! Uma coisa que eu tenho, eu vou até fazer essa pergunta, que já é do Rodrigo. Que eu vejo que às vezes ele não gosta de choro. E aí a Isadora vai chorar, ele não permite que ela, tipo, não chora. Aí ela segura o choro. Aí isso me dá uma agonia tão grande, porque aí eu falo pra ela, Isadora, chora. Chora porque eu tenho a impressão que isso vai fazer afetar ela. Com certeza. O que pode prejudicar nesse... Se ela for oral, ela só funciona bem depois de uma boa chorada. Entendeu? Ela precisa, é uma forma de extravasar os sentimentos. A angústia, a insegurança, o que ela estiver ali sentindo no momento. É engraçado, você disse que eu sou muito oral, né? E eu tenho... eu não choro. Assim, muito só olhando difícil. porque tu também é muito masoca, ainda só de olhar rápido. Então, você tem dois traços muito próximos. E o masoquista, que é o nosso quarto traço, ele segura sentimentos, Isso. emoções. Ele não gosta de externar o que ele sente. Deve ter 99% desse traço aí, minha porcentagem aí. Deve ter essa porcentagem. Eu seguro muito. Vamos na ordem. A gente falou do primeiro, é o que mesmo? Eu não me... O primeiro é o esquizoide. O segundo, oral. O oral. Falta o terceiro. O terceiro é o que é a psicopata. psicopatia. Sim, né? bora aí, que não é o povo doido, não. Não. Que Lembrando fique que claro, né? psicopata, Fique né? claro. O traço psicopata não estamos falando de patologia. Eu não tô dizendo que E psicopata é sim doido, traço de caráter, tá? Aham. Então, Pois negócio de caráter, né? Não é isso. traço de caráter e não patologia do traço. Lógico que um psicopata serial killer, é lógico que ele vai ter as características do traço. Quais são as principais? Convencer. Lembra do maníaco do parque? As meninas, naquele estilo que ele precisava, ele tinha uma lábia, o poder de convencer, argumentar e levá-las para tirar foto, adentrar mais, ficar mais bonito e tudo. E daí ele fazia o que ele tinha o intento dele de fazer. Geralmente as pessoas que desenvolvem patologias
elas têm os motivos delas, que já é um outro assunto para uma outra oportunidade. Mas, no caso aqui, o traço de caráter é um traço maravilhoso, lindo, uma habilidade muito grande. Habilidade de vender, de negociar, de articular, de liderar, né? Fazer conexão. Para quem está no ramo do negócio, sabe, ter contatos e saber ter essa habilidade de conectar com pessoas, isso é fantástico. Então, isso é uma característica. E o poder de persuasão também, de mostrar ali com argumentos seguros quais são a habilidade, porque ele vai estar oferecendo aquela situação ou aquele produto, ou seja lá o que for, para a pessoa que ele está diante dele. Entendi. Então, é um traço que eu gosto muito das características da pessoa que tem psicopatia. Então, a gente já falou do esquizoide, falou do oral e agora de psicopatia. Aí o outro é o masoquista? E a dor do psicopata, né? A dor do oral é a dor do abandono e a habilidade dele é essa comunicação, esse acolhimento. É muito amoroso, muito, né, de contato, e do oral. Mas ele tem a dor de abandono. Então, se ele chegar no meio de um grupo de amigas e de repente aquelas pessoas virarem a costa ou, né, e ele não for acolhido, ela se desmancha, entendeu? Então fica sofrendo mesmo. É uma dor muito grande. A dor do abandono é muito grande. É uma pessoa que primeiramente foi acolhida e depois foi abandonada. Tipo, não deram mais moral. E daí isso é terrível pro oral. Para o psicopata, já a dor dele é de ser manipulado. E como é que ele se sente manipulado? Quando ele negocia, faz um acordo entre as pessoas e esse acordo não é cumprido. A pessoa tirou vantagem em cima dele. Nossa, mas a raiva é muito grande, né? Então, fica muito chateado. Tá muito interessante o papo aqui, por quê? Porque quando ela fala de uma pessoa, a gente aponta para um aqui, que tá nos bastidores. Fulano. Exatamente. Se você estivesse aqui, você já ia se consultar e saber os traços tudinho. O que a gente fez antes, né? Pois é. Aí Aí foi o masoquista, o quarto traço. Então, falamos sobre a dor e o recurso do psicopata, né? Essa habilidade dele, a dor de ser manipulado. E ele também tem a habilidade de convencer, né? Mas sempre é um traço que no recurso ele é muito leal. Ele vai ficar bom para ele, lógico, ninguém vai fazer nada. Quem se ama não faz nada para se prejudicar, levando em consideração isso é muito importante. E ele no recurso também. Ele vai fazer situações, articulações, negociações que vão ser boas para ele e também para a pessoa que está ali negociando com ele. Então, ele é muito justo. É isso mesmo. Tem gente aqui que você achou. Você achou, acho que ele vai pegar a consulta hoje primeiro do que na vez. Exato. Aí o quarto é o masoca, né? Que é o masoquista. O rígido, ele é qual? É o quinto, é o último, tá. depois do masoquista. Então, o masoquista, a gente diz que ele consegue sentir muito a dor do outro e absorver. O oral sente e tenta ajudar e tal. E o masoca, ele sente e absorve. Isso dói muito dentro dele. Se ele puder, ele carrega todo mundo nas costas, assim, ó, fazendo. Mas na dor do traço. E a gente tem algumas ferramentas para trabalhar isso, porque quando eu começo a cuidar da vida do outro, eu só tenho uma vida, né? A gente só tem 24 horas para cuidar da sua própria vida. E daí, quando eu começo a cuidar da vida do fulano, do cicrano, do beltrano, aí eu vou ter tempo para cuidar da minha vida e a vida vai entrando no buraco. Eu trato isso na terapia, né? A pessoa diz, Tamiris, mas não é a sua vida. Você pode amar a pessoa, mas ela não quer, você não tem o que fazer. Não. Eu fico, não mais nada. Não, você não tem o que fazer, não é a sua vida. Exatamente. Complicado, né? Quando a gente pega o tempo que a gente tem que cuidar da vida da gente, começa a cuidar dos outros, né? E cuidar mesmo, porque em cada detalhe, porque o masoca, ele é detalhista, ele começa a se desdobrar nos detalhes do cuidado do outro, e daí quando ele vai olhar para a vida dele, tá um montoado de coisas uma em cima da outra, que ele deixou de lado. E isso é muito preocupante. Então, a dor do traço é de ser humilhado
E esse momento, lembra que eu falei que é no desfraude? Quando a gente antecipa e exige que a criança peça, porque ela já sabe andar, já sabe falar, que ela peça para ir ao banheiro, para fazer o número 1 e o número 2. E aí a criança ainda não tem o controle do esfíncter, nem uretral, nem anal, e na hora que ela vê, já saiu. E aí a mãe, por que você não me avisou? Por que você não pediu para ir no banheiro? É onde ela fica muda e só fala com muita segurança. E ela não sabia o que explicar. Aí ela fica só olhando para a mãe. O que ela vai dizer? Ela não sabe nem porque a mãe tá brigando, nem porque a mãe tá chamando a atenção. Foi um negócio que deu vontade, nem deu vontade, já saiu. Já chegou saindo. Então aí? A mãe briga, chama atenção, mas não entende que até os 4 anos de idade, esse controle do esfíncter anal uretral está acontecendo em processo. É engraçado, a gente vai escutando, vai dando uns remorsos, né? Meu Deus, quando a gente volta. E quando a pessoa vai lembrando da infância da pessoa, e que não tem, porque com os filhos a pessoa ainda tem, mas na infância a pessoa... Isso aí, Exatamente, aí a gente se reconhece, mas o maravilhoso é que, indo lá comigo, eu tiro da dor e coloco no recurso do traço. E todos os traços têm recursos maravilhosos, têm habilidades fantásticas, né? Que às vezes os pais ficam preocupados, e aí, como que eu não vou formar esse traço? Aí como você estava falando, nossa, eu passei por isso na minha gravidez, mas aí uma menina genial. Né? Aí o traço desse... Como é o nome? Masoquista. O esquizoide. Esquizoide, oral. Desse esquizoide. Não. É o primeiro, né? O último agora que a gente vai falar. O masoquista. Masoquista. Qual é o traço de genialidade aí que eu tô esperando o meu aí, que eu acho que é o meu? O meu tem. O nosso você é muito rígida também. É rígida. Você tem as pernas grossas, então tem masoca. Mas é de comer, não? Não. Não é gordura, não? De comer? É Brincadeira. um traço que vai ter essa perna cheia. E ela não pega músculo tão fácil quanto a canela. É Rodrigo? Do Rodrigo. Rodrigo tem uma musculatura muito aparente, né? Tanto é que a perna dele não é grossa. Ela pode ser musculosa. Se ele exercitar isso, aparece com muita facilidade. Já quem tem a perna masoca, a perna grossa, como vocês duas... né? Tem dificuldade de aparecer. É uma perna grossa e grande. Mas ela não pega a musculatura com muita facilidade. Você me disse que eu sou oral, é masoquista. Ah, eu pensei que era rígida. E depois rígida. Então depois tem a gente ainda vai... Temos os 5. Mas em mais forte. Só fazendo o teu grau, porque... Tô já querendo fazer consulta. Você tá atrás da mesa. Tô vendo só daqui pra cima. Entendeu? Aí a gente precisa ver. Mas tem um pouco de psicopatia aí no teu rosto, tem oralidade, tem rigidez, sim, com certeza. Provavelmente seja o 4º traço. Mas eu não vou arriscar, vou ter que fazer aí falta falar de rigidez agora, né? Isso. Dores. Aí você perguntou qual era o recurso do traço masoca, né? Isso? Do masoquista. Masoca a gente fala carinhosamente, só igual Carolina Carol. E aí, ele, para que nada dê errado, ele não seja chamado a atenção em público, principalmente, ou chamado a atenção. Ele gosta de fazer as coisas da forma mais correta e detalhada possível, para que nada dê errado. Então, ele é hábil em padronização de procedimentos. Além de ganhar tempo, ele já estabelece um esquema assertivo, né? Para que nada dê errado. Então, quando a gente padroniza procedimentos, fica fácil e fica de uma forma mais correta possível. Então, é uma habilidade do masoca, padronização de procedimentos. O oral já é mais bagunçado, o rígido, ele gosta do belo, mas essa padronização é do masoca, porque ele não gosta. E ser chamado a atenção por algo que ele fez, ele se sente muito humilhado. Ok? É a dor do traço, a humilhação. E o recurso é uma pessoa em quem se pode confiar muito, porque ele guarda segredo. Entendeu? Se pedir, não fala pra ninguém. Então, ele não é de estar falando muito da vida dos outros. Ele gosta de ter foco e objetivo nos negócios dele, no trabalho. E é uma pessoa muito confiável e que dificilmente erra. Mas quando erra, ele fica com muita raiva. Eu me vejo muito nesse traço aí, só que nesse negócio da organização, eu já sou mais acelerada, eu não tenho muito isso. Só que o que eu percebo? Que eu tô tratando isso, né, assim, comigo mesma. Eu não gosto de ser chamada a atenção nem
pelo que eu faço de errado, entendeu? Nem pelo errado eu vou ser chamada. Só que eu tô errada e eu só posso pedir desculpa. Eu não posso ficar com raiva, porque a pessoa que tá certa, eu tô trabalhando muito em mim. Mas nem quando eu tô errada eu gosto de ser chamada a atenção. É muito interessante. Mas é interessante ser chamada a atenção, é tipo feedback, né? Pois em é, particular. pois é. E Mas daí não é assim que a gente recebe, sabe? Assim, a gente já recebe como uma crítica, como você não gostar de você, como não sei o quê. Mas eu tô trabalhando nisso, pode dizer as coisas que você não gostar de mim. Porque Eu também só... já trabalhei, eu já tô boa já. Isso, só cuida. Já me curei. Já. Porque só cuida do outro quem ama. Por exemplo, uma pessoa vai dizer, olha, isso aqui pode melhorar. Porque ela quer te ver melhor. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, agora aquela que tá falando mal por trás, ela não vai contribuir de forma nenhuma. Primeiro que você vai saber de terceiro, quarto que ela tá falando, então não é pro teu bem, ela tá defamando, é diferente. Mas agora aquela pessoa que chega perto e conversa, dá esse feedback, ó, pode melhorar aqui, pode melhorar aqui. Mas- sem tirar a autonomia da pessoa. Mas eu, pelo menos, demorei pra chegar nessa maturidade, assim, de entendimento, Hoje não, hoje eu consigo levar de boa, assim, eu consigo identificar, né, quando a pessoa quer o meu bem e tal, e consigo identificar quando a pessoa só quer criticar também, não quer agregar em nada. Isso. Mas eu demorei um pouquinho pra ter essa maturidade. Por conta dos dois traços que tu tem, a rígida e o masoca nas pernas. Aí a gente Então, volta agora vai o rígido. É Hoje é isso, luto é o último traço, né? O rígido. O rígido é o quinto traço. É o traço perfeccionista. Ele gosta de detalhes, de beleza. E quando tá na dor, se vê uma toalha... Chega na casa dos outros, se vê uma toalha torta, assim, ele vai lá e ajeita. Ele pode evoluir para o toque, entendeu? Aquilo tudo muito... E a gente tem que trabalhar isso. Tá tudo bem, não é minha casa, não é... Entendeu? Aí, mas na casa da gente... Também a gente saber que uma louça ficar de um dia para o outro, para a pessoa que vai vir limpar no outro dia, tem pessoas que não, elas não conseguem deixar uma louça suja ou uma sujeirinha no chão, fica muito agoniada. Aquela pessoa que arruma a casa toda, quando a pessoa chega, a pessoa diz, desculpa pela bagunça, desse tipo de... Mãe é assim, ela vai me matar, mas ela é desse jeito. Ela, tipo assim, você combina ir pra casa dela, ela passa 3 dias arrumando a casa, tipo assim, tira as telhas, limpa e bota de novo, né? A pessoa chega, ela diz, ai, desculpa pela bagunça. Não, e quando eu era criança, né, que eu via, assim, o trabalho que ela teve de limpar tudo, de se preocupar nos mínimos detalhes, e ela olhar assim, ai, desculpa pela bagunça, eu olhava assim, dava vontade de dizer, mentira, ela não tá achando que tá bagunçado, não, porque ela limpou. Eu ficava chocada, mas eu vejo muito esse traço de rigidez nela, assim. Exato. É porque nunca é bom o suficiente. A rígida se cobra muito, a rígida, ela é muito crítica consigo mesmo. Né? E às vezes se pune, se cobra demais. É um traço que ela não tem medo de holofotes, não tem medo de câmera, não tem medo de audiência, não tem medo de nada. Nasceu para brilhar, tem a sexualidade muito ativa, a energia no corpo inteiro. Aí eu até nem falei da energia Mas dos eu acho que é outros traços. só até quando casar, porque depois que casa, essa sexualidade desativa, porque, Ave Maria... Coitado dos maridos, aí quem fala muito sobre isso é aquele pastor lá. Cláudio Duarte. Depois que a pessoa tem menino, minha filha, que o menino passa o dia todo tirando o juiz da pessoa de noite, negócio de sexualidade ativa, não. É só Não pra se engasgue, descontrair. não, Isso é só pra descontrair. Não tá falando sério. É o Jefferson. Ela não tá Eu vou falando perguntar. sério. Rígida? Sim. Me engana. Me engana. Essa energia toda precisa sair por algum lugar, né? É uma energia que não acaba mais. Pois é, mas é isso. Ela é bonita, assim, no padrão de beleza que já é implantado, né? Hoje a gente está nessa desconstrução, né? Cada pessoa tem o seu lado bonito, mesmo que esteticamente falando. E hoje eu já vejo as vitrines com as roupas para as pessoas mais gordinhas e roupas bonitas. Antigamente era um sofrimento,
né, para as pessoas acharem roupa, porque só era naquele modelo padrão de beleza Eu ainda do sinto essa cabide. dificuldade, hein? É difícil Não achar é? roupa Bonitas, bonita. né? Tem que, geralmente é o que tem, não é o que eu quero. Não, e Poxa. nem a roupa. E o pé, eu fico imaginando. Porque, É, tipo eu assim, sofro nos dois, ela- no pé. tu passa 40? É, 40. Eu digo, mas como é que acha Quanto essa? você mede de altura? 1,76. É, tem altura, ainda bem, né? É. Porque ela não é redondinha, ela é comprida. Ela é grande. Grande, que chama a atenção. E chama atenção. E olha só. Então, aí tem, lógico, tem um motivo pelo qual a oral está se sobrepondo. Ela precisa ser vista, muitas vezes quer esconder a sexualidade, tem N motivos. É que a oral está acima do peso e tem uma rígida aí por trás. Entendeu? Tem muitas razões para isso. A dor de cada traço, eles se camuflam em outros traços. Então, a rígida, ela nasceu para brilhar, ela tem habilidades de falar, espontaneidade. O que o masoca não suporta, que é o improviso, chamar ele para frente das câmeras, né, Rodrigo? Ou lhe dar, dizer, fala isso aqui, e sem preparar, ele até fala com um bom PowerPoint preparadíssimo, e ele tá ali só passando e vai embora, beleza. Mas se ser exposto assim, ser chamado para fazer algo no improviso e tal, não conte com masoca. Já oral vai de boa. Oral, se tiver oral, sempre temos um pouco de oral. A rígida sempre vai ter um pouco de oral. E ela administra isso com muita facilidade. Então, nasceu para brilhar. E aí ela Pode estar apagada ainda, mas um dia vai brilhar, né? Isso. Só Entendi. cortar as amarras emocionais, sair lá dentro do traço e vai embora. Brilha. Vai dar que é uma certo. beleza. Vai dar. No início, você falou que muita gente tem não quer cortar essa dor. Fala um pouquinho sobre isso. As amarras emocionais. Então, por exemplo, você falou um pouquinho sobre a tua mãe, que ela não tinha te amamentado, né? Uhum. E isso aí criou, né, essa falta de conexão, né, de se sentir amada, de ser cheia de amor. E isso aí traz uma amarra emocional, de querer estar perto da mãe, estar ajudando a mãe, fazendo favor para a mãe. Tu é um pouquinho assim? Como é que é o teu relacionamento com a tua mãe? Não, é porque eu perdi ela, né, como eu falei, mas a gente tinha uma relação muito forte de amizade, assim, a gente era muito amiga. Se ela te pedisse um favor, o que é que você fazia? Ai, eu não lembro, assim, mas eu Ixi, Maria, com a mãe não Quantos se anos? lembra, Peraí, não? Quando marca os quantos anos outros. faz que tua mãe- tenho 8 anos. Isso. Mas assim, eu Tinha uma fazia, relação mas não era, próxima, eu né? fazia o favor, mas não era algo, pelo menos que eu tô entendendo que, tipo, faria correndo, não. Não precisa Não. fazer correndo, era não deixar de fazer. Mas eu acho que eu sou assim com todo mundo, assim, um pouco. É um pouco da história dos orais, né? De cuidar. Ele tem essa predisposição de cuidar das pessoas que precisam, que vão até ele. Uhum. Ok. Então, você falou das amarras emocionais, né? Amarras emocionais estão muito vinculadas às dores do traço. Quando a gente quer se sentir amada, e a gente tem que, eu digo que as amarras emocionais, elas estão muito com esse, mas eu tenho que. Então, esse tem que, eu não tenho que nada. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? Sou eu. Ok. E da tua? E da tua? Não, eu pra ser ser sou eu. eu, É é pra porque- ser é eu, pra mas ser eu. não sou eu. Isso. É Quem é a pra pessoa ser. mais importante da minha vida são minhas filhas, não sou eu, mas era é. pra ser. Porque se tuas filhas, a mais nova tá com quantos anos? 5. 5 aninhos. E mesmo que ela tivesse 1 mês, 2 meses, 3 meses, se você não estivesse bem de saúde, por qualquer que seja o motivo, você poderia cuidar da tua filha? É, eu entendo muito isso. Mas geralmente a mãe não é isso que acontece, né? E o que eu percebo muito, assim, depois de. Principalmente da maternidade, do início dela, que assim, é mais cansativa, assim. A mãe, assim, se doa muito pro filho, eu acho que, tipo assim, fica alguma coisa emocional, assim, porque é até o que eu brinco lá em casa, tipo, mãe não pode adoecer, você tá ali doente, você tá morrendo, mas o filho solicitou, tipo assim, uma coisa séria, você fica boa na hora, você esquece o que você tá sentindo, as coisas, pra se doar pro filho, né? Então, a gente se guarda muito, se esquece muito em prol dos nossos filhos. Então, No não início, deve ser, né? Isso. No início, você falou de jeito assim, eu
queria ter um filho para poder mandar em alguém, né? Teve um pouco de brincadeira e talvez um pouco de verdade. Aí fica a teu critério de dizer. Não, é porque assim, quando eu via, todo mundo mandava em mim, né? Então teve verdade, entendeu? É porque assim, eu fui uma criança, eu sou uma pessoa, essa pessoa muito assim, o que você pedir, porque assim, várias coisas, minha linguagem do amor é presentear e atos de servir. Então, eu não digo a você que eu te amo, se você me pedir uma coisa, eu tenho que fazer pra eu te provar que eu te amo, entendeu? Que eu gosto de tu e tal. E eu sou muito assim, a pessoa diz, Tamiris, tu vai na rua, tu faz isso, eu deixo de fazer o que eu ia fazer pra mim e faço pra pessoa. Aí eu faço isso também. Aí eu termino não fazendo nada meu e fazendo pros outros. Tipo, muito isso. Pra meu marido também, às vezes, também, eu queria isso e tal. Aí, não, pra ele não se estressar, pra dar tudo certo, eu vou fazer as coisas dele. A minha, quando der certo, eu faço. Tipo, eu sou muito, muito assim. Pois é, então não se ama. Isso aí é a primeira característica de uma pessoa que não se ama. Nossa. Vocês duas aqui estão diante de mim, estão aprendendo a se amar, vão precisar aprender a se amar. Tá? Quando eu priorizo o outro em detrimento de mim, eu não me amo. Não é egoísmo isso. Não, é sobrevivência. Eu fico achando que é egoísmo, que eu sou egoísta. Pois é, pra tu ver o tanto de amarra emocional que você tem. Eu tenho um monte, mulherzinha. Ô, minha nossa, eu peço socorro. É um monte, é que eu tenho. Isso. Ô, Jesus. É um grau muito elevado, quase de morte. Ave Maria. Se não fizer o que me pedem, me sinto mal, culpada, mas eu sofro. injusta. E tipo, poxa, como é que eu pude? A pessoa precisava tanto de mim. Sim, mas você não podia fazer e tá tudo bem. Pois é, eu tenho até uma amiga que eu fico chocada. Nayana, eu adoro falar do povo aqui, né? Mas assim, meu povo ao meu redor eu falo mesmo, né? Ela é minha amiga. E tipo assim, ela tem uma coisa pra fazer, né? Aí Nayana, tu pode fazer isso? Ah, não posso, gata, porque eu vou fazer isso. Aí tipo assim, eu queria, tipo assim, né? Ao máximo, tipo assim, ela... Você fica com muita raiva porque ela não fez. Não, mas tipo assim, eu admiro, eu admiro, assim, ela tem esse posicionamento, né? Isso. Que eu não consigo fazer isso. Eu também não consigo aí falar. Aí eu fico, meu Deus, tipo assim... Não consigo, depois das tarefinhas que eu passar pra vocês vão aprender eu digo uma coisa tão simples, assim, não, Ana Paula, eu não posso porque eu vou fazer isso. É simples isso e, tipo assim, eu não consigo. E eu admiro, mas não faço, é loucura. Pois é, Tamiris, isso é o primeiro indício de que você não se ama. E não se ama por conta da tua história lá na infância. Entendeu? Então a gente vai trabalhar isso, porque como eu vou conseguir priorizar o outro em detrimento de mim, tá? Então isso é uma dor do teu traço, tá? Do oral, principalmente por conta da dor do abandono, ou a maneira como os pais falaram, né? Ela falou, foi muito mandada, então ela tem muitas dores dos traços, por isso que ela ainda não tá brilhando tanto que ela tem que brilhar, mas já está, né? O podcast tá aí mostrando. Ô, mulherzinha. Mal sabe, então... Mal sabe. Não, mas vai dar certo, mulher, eu tô confiante. De uma milha começa-se com o primeiro passo. Primeiro passo. Então estamos aí juntos nessa. Com certeza. E vamos desamarrar tudo pra dar certo, né? Ok, mais alguma pergunta? Era isso que eu ia perguntar, porque porque a gente já falou em relação à análise corporal. Aí eu queria entender de você, assim, o que tem mais, assim, que eu entendo até aqui, tem mais, como é que funciona, até mesmo agora, assim, a gente entendeu os traços, e agora, assim, como é que funciona até mesmo o seu tratamento, seu processo, né? A terapia. Exatamente. Identificar o traço, ele já é algo disruptivo, porque eu aprendo a me conhecer. E aqui a gente não vai entrar em detalhes, porque eu não peguei uma pessoa para fazer análise. Em um próximo momento a gente pode, quem quiser se expor, eu tô disponível. Aqui, ó, bota uma live, você... Eu tô disponível. Eu fico de biquíni aqui, você analisa tudo. Ok. E aí a gente vai estar expondo em que momento foi, como é que foi, o que levou a estar nessa dor. E aí é o que eu trabalho no consultório, né? Então a gente vai estar identificando as dores e os recursos de cada traço. E o processo terapêutico é quando eu saio da dor. Aí vem isso aqui, ó. Deixa eu colocar Você é quem você precisa ser. E não o que os outros querem. Seja em favor, seja em
em obrigações, eu tenho que, como que eu não vou atender o fulano? Você precisa dizer quem é você, por que não vai poder naquele momento, mas enquanto isso, não cortar as amarras emocionais, não consegue. Aí foi o que você falou, como que eu vou conseguir fazer? Como é que eu vou conseguir? Eu admiro quem fala. Então, uma pessoa dessa não quer dizer que ela está no recurso de todos os traços, mas pelo menos ela já não tem esse bloqueio de estar amarrada, de ter que fazer para agradar ou para demonstrar amor. As pessoas têm que compreender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Esses dias meu filho estava em Belém, ele ligou para mim e disse, mãe, dá para você passar lá em casa, pegar a filha, né, e levar para a escola. Eu disse, filho, não dá, já são tantas horas, 2 horas eu vou atender, entendeu? E ela entrava 1h30, só que eu ia ter que ir lá na casa dele, pegar a bebê, levar para a escola. E graças a Deus era uma sexta-feira, que sexta-feira é mais light na escola, né, mais diversão, parquinho, essas coisas. Mas com muita naturalidade. Mas eu sou oral da falta, meu segundo traço. Então, eu precisei trabalhar isso em mim. Que eu também, muitas vezes, não me priorizava, mesmo sendo rígida. Ok? Mas a dor de um traço faz com que a gente abra mão de nós, em detrimento do outro. Aí aquela história, adianta cobrir um santo e descobrir o outro? Lembrando que o santo mais importante é você. E eu acho até uma coisa mais simples do que até dizer não, é falar quando uma coisa está não te agrada. Pois é. Tipo assim, eu tô aprendendo isso agora. Com essa minha amiga, eu aprendo muito com ela. Porque ela é assim. Aí eu fico olhando. Eu digo, meu Deus. Tipo assim, eu fico achando outro mundo, né? Aí ela... Se alguma criança tá na casa dela, fez alguma coisa. Olha, fulano, tia não gostou que você fez isso e tal. Não pode e tal. E ela fica... Meu Deus, eu nunca faria isso. Nunca, tipo assim... E ela... Você não gostou de alguma coisa. Tamires, eu não gostei disso. Porque eu não sou assim. Eu gosto disso. E tal, e tal. E a outra pessoa não fica com raiva, porque ela fala com educação, ela tem carinho pra falar com a pessoa, ela fala o que realmente ela sente, ela não é desagradável com a pessoa, mas ela fala o que ela quer. Aí eu digo, não, então existe esse mundo de falar o que você... Não só tem um universo de se calar e mesmo porque me desagrada alguma coisa, eu só me afasto, eu não falo, eu não... Okay. Né? Porque foi aquela repressão na infância, né? Fala o que eu tô mandando e cala a boca. Aí a mesma coisa que você está reproduzindo, porque a gente só dá o que a gente tem, a não ser que se vire a chave. Então a gente tem a trabalhar alguns gatilhos mentais para que essa chave seja virada com mais facilidade, sem dor. Porque não adianta eu fazer uma coisa e ficar me sentindo mal, não dormir direito, ou antes de dormir ficar com aqueles pensamentos, entendeu? Então isso tem que fluir naturalmente. A partir do momento, o que nos leva à tomada de decisão? A compreensão. A partir do momento que eu compreendo que eu sou a pessoa mais importante do meu mundo, isso fica disruptivo. Você fala com essa compreensão. E isso é importante, expressar a vontade, o desejo, o que te agrada, o que não agrada, o que você não pode fazer. Eu lembro que uma pessoa foi para terapia comigo e ela disse assim, Carol, eu tenho 2 projetos de vida, eu quero que tu me ajude na construção deles. Eu disse, quais são? Ela disse, primeiro, abrir minha empresa. 2 projetos. Um é abrir a minha empresa e outro é ter filho. Aí eu disse, sim, tu vai ter 2 gestações simultâneas, escolhe qual que tu vai querer ter primeiro. Né? Porque abrir uma empresa é um parto, né? Ter um filho e aqueles primeiros passos todos. Então, e daí um dia ela chegou assim para mim, Carol, eu tô tendo um problema, porque quando eu preciso sair para divulgar meu produto, que eu vou abrir a loja e tal, então ela estava fazendo uma transição de carreira, né? Ela estava saindo de um lugar, de um espaço onde ela vendia porta a porta e abriu algo que também ela queria divulgar para as antigas clientes, para as clientes dela. Só que era o produto dela. Só que quando eu saio, minha mãe liga e diz assim, filha, faz isso assim para mim, tal e tal. E daí ela dizia, e aí acabou meu projeto da manhã, ou se for da tarde, acabou meu projeto da tarde, porque o que eu vou dizer para minha mãe? Eu disse, porque você não está com programa, com planejamento. Você coloca aqui na manhã 10 visitas e 10 visitas à tarde. Numera, nome por nome. Aí daí quando tua mãe te ligar para ela te dar serviço, porque tua mãe,
Ela tá te ligando para você fazer alguma coisa porque ela acha que você não tem nada para fazer. A partir que você não deixou transparecer, deixou claro para ela que você tá muito ocupada. A partir do momento que tua mãe souber que você está ocupada, ela não vai ficar te pedindo favor. Então, ela fez a lista e quando a mãe dela ligava, mãe, eu tenho 10 clientes para visitar agora de manhã, eu só fui em 3, ainda falta 7. Não tem como eu fazer isso agora para você. E eu tenho isso a semana inteira. Então, tu acha que a mãe dela continuou ligando? Não. Ligou mais 1, 2 vezes e ela sempre tinha a mesma resposta. Então, a gente tem que saber aonde que a gente vai, o que que a gente quer da vida, para que a gente possa ter as respostas certas para as pessoas. E com jeito, com carisma, com carinho. As pessoas não têm a obrigação de saber se você vai à rua, ao comércio, fazer alguma coisa que é do teu interesse. Elas estão ali achando que você está disponível. Ah, vai pra rua? Aí se você disser, bem, eu tô aqui com uma lista de coisas. Felizmente hoje não vai dar. Um outro momento. Entendeu? Mas você precisa saber para onde você vai e o que você está fazendo. E é isso que é fundamental para a gente deixar claro que e dizer para as pessoas que eu sou a pessoa mais importante do meu mundo não é questão de egoísmo, é de sobrevivência. Porque se você não aprender a cuidar de você, todo mundo tem sua prioridade. Todas as pessoas têm seus afazeres. E tu já imaginou alguém parando de fazer o que tem que fazer para estar cuidando de você? Se você não cuidar de você, não fica nessa expectativa. Isso é amarra emocional. Ah, eu faço favor para que... Não é amor, é favor. Quem não se ama não tem amor para dar. Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, quem não se ama dá o quê? Favor. Um dia que aquela pessoa que você fez um monte de favor te disser um não, você vai dizer, nossa, mas eu fiz tanta coisa para ela. Você fez o quê? Favor. Porque amor não se cobra. Pode terminar agora. Tamiris ficou até em silêncio agora. Não teve nem fala. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, como é que consegue esse resultado? Exemplo, eu sou oral e tô acima do peso por esse traço oral, né? E aí, tipo, o que eu preciso... Como é que funciona esse... Vamos supor, eu faço tratamento, como é que eu consigo emagrecer com o processo do... Isso. A dor do oral. Lembra que é a dor do abandono? Então, a dor do abandono é como se a pessoa tivesse um buraco dentro da alma dela. Que a gente sempre materializa isso aqui como um buraco no peito. Um vazio. E precisa ser preenchido com alguma coisa. E aí, geralmente, vai para as compulsões. Comer a mais do que precisa. E aí, como que eu faço, Carol? Pra não comer fora de hora, tá beliscando e tal, e tal, e tal. Uma das coisas é conversar com pessoas. Por exemplo, esse trabalho que tu tá aqui hoje à tarde, não vi você comendo nem sentindo vontade, quase nem bebeu toda a água ainda. Entendeu? Então, quando a gente tá ocupada de fato em algo que também gera prazer para oral, aquela necessidade de comer é saciada. Então, a gente vai te dar outras opções para você preencher o vazio, que não seja com comida. Eu tô com fome, eu sinto fome o tempo todo. Exato, a gente pode trabalhar essa questão. É incrível isso, eu sinto fome o tempo todo. É a minha palavra, eu tô com fome. Eu fui pra nutricionista e lá tava assim, você sente fome de quê? De que você sente fome? É de comida mesmo, né? A tua fome? É, de comida, fome. Então, a gente tem uma questão aí de constituição genética. As células, elas adiposas, aquelas células que cresceram, encheram de gordura, quando ela começa a murchar, que tá sem, né? Aí ela vai dar essa necessidade. E aí a gente vai trabalhar essas questões com outras opções. Vai precisar estar distraindo até a tua mente entender que aquele vazio existencial não se preenche só com comida. É um processo terapêutico, tá? De substituir o prazer da comida. Comer te gera prazer. Ou é uma necessidade física apenas? Não, comer me gera muito prazer. Exatamente. É porque essa alma... Os dois, juntos os dois, mas me dá muito... Pra mim, é o que eu mais tenho... Que eu sinto prazer, é quando eu como algo que eu gosto, assim, é o que me dá mais prazer. O que te gera mais prazer, sexo ou comer? Eita! Ai!
O que é? Eu acho que é comer. Entendeu? Então, são situações que vêm registradas na tua mente, no teu sistema nervoso central, desde a infância. Quando tua mãe, qualquer coisa, enfiava uma mamadeira. Isso é preciso ressignificar. A gente tem um processo de condução mental que a gente faz isso com maestria, muito fantástico. Abraçar também é algo muito, muito prazeroso. Você gosta de abraço? Gosto muito de abraço. Pois é. É outra coisa que a gente pode substituir. Abraço também é terapêutico. Eu gosto muito de abraço. Você não gosta de abraço? Eu já percebi isso, ela não gosta muito de contato físico. Ela tem um pouco de esquizoidia. Esquizoides não gostam muito de muito. Eu abraço o povo de lado. Assim. Ela me vê, ela faz assim, ó. Aí a pessoa vem me abraçar, eu faço assim, ó. Mas ela se viu na esquizoidia, ela se viu na rigidez. E a perna dela é masoca. Então, a gente é essa mistura. É um bom porque a gente pode existir de diversas maneiras. Verdade. O importante é não estar na dor de todos os traços. E eu acho que o importante mesmo, assim, é você ir atrás da cura, né? Primeiro, reconhecer, porque é muito difícil, né? Você reconhecer a dor, você reconhecer, ter esse autoconhecimento, você dizer, eu tenho isso, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, eu tenho essas dificuldades, e ir atrás, assim, não é fácil. Eu vejo muita gente que, assim, eu sou assim, pronto, tá bom. Tchau, eu espero quem me aguentar, me aguente, e pronto, assim, a pessoa não quer evoluir e tal, e só a gente tá aqui buscando evolução e eu vou me tratar. Exato. É importante o início, o pontapé inicial do autoconhecimento é algo, assim, fantástico e necessário para todo ser humano. A partir do momento que eu conheci, né, a análise corporal e comportamental, eu sempre falo para minhas amigas, isso devia dar no fundamental. É fundamental mesmo a pessoa aprender a se conhecer. Para que, só um pouquinho, para que a mãe, as adolescentes ao casar saibam da melhor maneira como evitar algumas dores que podem ser evitadas. Mas sempre que a gente pensa em evitar uma dor, a gente lembra do recurso que é aquele traço. Mas aquela pessoa mesmo com aquela característica da oralidade, ela não precisa estar na dor do traço, ela pode estar no recurso. Todos os recursos são fantásticos e maravilhosos, de todos os traços. Entendi. Não, eu achei tão interessante, até quando você chegou, já foi falando da gente, pelos traços e tal. Eu fiquei imaginando aquelas pessoas, tipo... de bola de cristal. Eu esqueci o nome. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei a fazer isso, eu acho que ela usa essa técnica. Tão maravilhoso a questão de você olhar para a pessoa e descrever. Ela diz, gente, tu virou bruxa? É tipo isso. Onde que tá a tua bola de cristal? Entendeu? Porque é algo assim maravilhoso mesmo. É muito fantástico. E o processo... Entendeu, Ana Paula? Você perguntou, Carol, como que eu vou deixar de sentir fome? Tem essa questão de leitura da mão. Não tem nada a ver. É leitura corporal. Porque é o que eu te falei no início, né? A nossa mente passa por um processo. E a nossa mente, ela é totalmente interligada ao corpo. Totalmente, é um ser totalmente interligado. E a mente, eu digo sempre que a nossa dor... ela está no topo de prioridade da vida, tanto do físico quanto do emocional. Quando a gente está indo para uma reunião de milhões, vamos falar assim, né? E aí ocorre um acidente, bate, machuca e está doendo muito. Se não doer, a pessoa diz, não está doendo, dá para ir para a reunião tranquilo. Mas se estiver doendo absurdamente, não tem como ir. Ela se torna o quê? Prioridade. Remarca a reunião, mas olha, o cara não vai estar, só está nessa oportunidade. Não tem como eu ir. O cara está até desvairando de dor. Dor é uma necessidade prioritária. A dor emocional também é uma necessidade prioritária. Então, quando as pessoas têm a dor do traço, o cérebro vai mandando informações que são... desde o útero, formando um corpo onde uma pessoa que tem aquele conhecimento vai olhar e identificar. Ela tem essa dor.
E ela não avança na vida por conta dessa dor. Às vezes tem até algumas frases como: nossa, aquela menina tão bonita, e só casa com cara, entendeu? Que não tá à altura dela, vamos colocar assim. Aquela pessoa que não tá nem aí pra vida, ela tem tanta capacidade de brilhar e o cara tá puxando pra trás. Parece que não quer que ela se destaque porque ele, entendeu? E aí não tem condição de estar acompanhando porque ele está na dor do traço, porque todos nós temos características e condições de chegar onde a gente deseja. Mas cada um tem o seu sonho, cada um tem quem nos limita ou nos determina até onde nós vamos chegar é os nossos desejos. O que te move? O que é a mola propulsora da tua vida? É os nossos sonhos, os nossos desejos. Quando a gente foca nele. Por isso que o se amar é prioritário, né? Porque se eu estou numa trilha e sei aonde eu quero chegar e as pessoas começam a gerar alguma interferência nesse meu caminho, eu tenho que saber dizer não posso, porque eu sei onde quero chegar. Mas quando as pessoas estão cheias de muitas confusões na mente, nem ela mesma sabe. Aí começa a dizer, não, o que eu vou fazer, posso fazer depois. Porque não é tão importante. Se não é importante é porque a pessoa não se coloca como prioridade. O outro começa sempre a estar ocupando a prioridade da vida dela. Então é um caso de adoecimento emocional. E em muitas circunstâncias da vida, a mente vai estar mostrando para a pessoa que aquela questão ali precisa ser cuidada. Porque senão você vai chegar aonde? Nada vai dar ter continuidade na tua vida. Nada vai prosperar. É verdade. Porque você não se prioriza. Muito importante e interessante esse assunto, né? Carol, a gente já está finalizando, temos nossos últimos minutinhos. Se você quiser finalizar com alguma informação que não foi passada, ou com alguma mensagem, ou com alguma coisa que queira, que a gente ainda não abordou, pode ficar à vontade. Dentro da análise corporal, são muitas situações que quando a gente começa a se conhecer, começa a identificar as dores do traço e os recursos que são as nossas capacidades e o que nos amarra para não fazer a gente conseguir alcançar nossos sonhos, nossos objetivos. Quantas pessoas chegaram lá no meu consultório e que eu perguntei quais são teus sonhos? E elas ficaram, cara, eu não tenho nenhum sonho, meu Deus! Entendeu? Vivia em função a mulher, do marido. Já chegou maridos que viviam os sonhos da mulher. E depois ele disse, não, eu vou sair daqui e vou construir uma casa. Então, depois a mulher dele falou, a esposa dele falou comigo, Carol, e ele comprou o terreno e começou a construir a casa. Era o sonho, foi um sonho que ele estabeleceu ali. Como é que um ser humano, já não sei quantos anos, ainda não teve nenhum sonho, só viveu os sonhos da mulher? Qual o seu sonho? Sei não. Eu tô em dúvida. Ele fala que eu não tenho sonhos também. Que ele sonha muito. E aí ele fala que ele fica pensando, como é que você não sonha? Porque como ele sonha muito, aí ele faz esse comparativo. Eu sonho, mas no outro dia já esqueci. Eu tava... Tipo assim, eu sonho, né? No outro dia eu digo, eu tava endoidecendo. Eu digo, foi um delírio. Acontece isso com você? Não, eu disse que não. Para se alcançar um sonho, tem que se estabelecer metas diárias. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Quando eu não sei para onde eu estou indo, os outros passam a ser muito mais... O desejo do outro passa a ser mais importante do que eu, porque eu nem sei para onde que eu vou. Entendeu? Tanto faz eu ir ou não ir, eu comprar ou não comprar, ou fazer o que eu tinha que fazer para mim ou não fazer, aquilo nem era importante. A pessoa tá quase em óbito numa situação dessa. Ele sonha pra gente. Eu já vi esse povo que trabalha com empresário falando, né? Quando você não tem um objetivo, outras pessoas têm e você faz parte do objetivo do outro. Então, é bem isso. Mas não existe nada mais precioso e mais gratificante do que você vibrar por uma conquista sua. Nem que ela seja pequenininha. Isso não é do traço, não? Isso é da dor, entendeu? Uma pessoa que não tem sonhos e não tem um desejo, ela não se prioriza. Como é que é uma vida sem você ser prioridade nela? E eu penso, é uma vida vazia. Eu sou a minha prioridade. Eu tô pensando, até o pensamento tá errado, tá? Você precisa ser sua prioridade. Eu penso que eu
só minha prioridade. Não, eu não penso, não. Como? Se maquiando, se arrumando pra sair? Aonde é prioridade? Sei lá, eu também sei. Eu sei nada. Não, mas assim, é porque esse negócio de refletir muito, assim, né? Pegar no impulso, assim, você tá me pegando no impulso, né? Assim, né? Fica difícil, mas eu penso às vezes. Eu não sei lá. Eu tô vendo. O que é, amiga? Era para não ter terminado isso, entendeu? Mas vai dar certo, mulher. Nós vamos marcar, vai dar certo, vai? Vai. Se você for lá comigo, vai dar certo. Então, tu atende aonde, Carol, aqui? Maximino Porpino, 2154, em frente da onde era a antiga Hanover, na frente, hoje é Privati, né? Privati. Sim. Mas tem consultas online também? Tem consultas online. Então, análise corporal, o primeiro passo é construir um mapa, onde você vai saber quanto você tem de cada traço. Identificar o traço e o percentual deles vai também identificar a dor e o recurso. De acordo com o teu histórico, cada pessoa, todos nós temos 5 traços, mas atrás da dor do traço tem uma história. Atrás do recurso do traço tem uma história que é a sua. E quando você aprende e você entende que a forma como te passaram a vida foi uma forma que não te deixa se priorizar, porque foi imposto e cobrado e acabou, tinha que ser daquele jeito. Então você no meio aí do bate-papo, você mostrou e disse como que você fala às vezes com a sua filha. Então você não está criando algo, você está replicando a tua dor. Foi ruim para você? Foi ruim. Você sofreu enquanto criança, sofreu. Você gostava de que as pessoas enfiassem goela abaixo o que elas queriam para que você fizesse? Não. E a tua menina ainda tá gritando, tipo, querendo você empurrando pra ela morrer afogada, e ela dizendo, mãe, socorro, eu tenho isso aqui, minha ideia, minha opinião, você nem me escuta, tô morrendo afogada. E aí, mas ela ainda consegue se defender. Então, isso... A gente diz assim, pode até rir, mas não é cômico, é trágico. Porque quando a gente não respeita a individualidade e nem cria individualidade, trazendo a criança para junto da cama, dando as opções, não, faça isso, vista isso, calce isso, a gente está tirando a autonomia da criança e ela aprender a expressar suas próprias vontades, e junto com as minhas vontades vêm os meus desejos. Quando eu podo isso, eu deixo essa criança e logo mais um adulto sem expectativa, sem sonho, sem vontade, porque não deixaram ela ter vontade. Quando tua filha começa a gritar, mãe, socorro, eu tenho minha vontade. E você, cala a boca, moleque, faz do jeito que eu tô te mandando. Aí você tá deixando ela ficar assim. Entendeu? Sem vontade, mas ela, pelo traço dela ali, ela é persistente, ela não vai se permitir. Não vai. Ela ganha. Mas ela poderia ir muito mais além, entendeu? Então, a análise corporal, ela faz com que a gente, quando passa pelo processo, além de se compreender, a gente começa a refletir sobre a nossa história, né, em primeiro lugar, depois sobre a construção da vida que eu estou trazendo para os meus filhos, e você começa a olhar a vida das pessoas que estão próximas a você. Poxa, se não fosse essa situação, ela poderia ter prosperado, ela poderia ter, né, se priorizado, ter focado nos seus sonhos, nos seus objetivos. E ter conseguido, porque talento todos nós temos. A gente, no recurso do traço, todos nós nascemos para brilhar. De formas e maneiras diferentes, cada um dentro da sua área, dentro da sua competência. Mas todos nós temos competência de brilhar, porque senão o universo seria injusto, né? O Criador seria injusto. E ele dá oportunidades para todos. Basta a gente desejar, mas às vezes a gente nem tem sonhos, né? Verdade. Um episódio um pouco tocando nas feridas, porém é importante, né? Vai tirar a menina da cama, do quarto. Amanhã tá no quarto. Amanhã. Seríssimo. Então, muito obrigada, Carol, por participar, por tanto ensinamento, né, pra gente, pra quem tá em casa também. Foi maravilhoso, eu gostei muito mesmo. Muito. Um assunto assim que a gente não vê muito, que é muito importante. É muito importante isso, né? E a gente pode depois trabalhar temas, por exemplo, relacionamentos. Muitos casais já chegaram lá com
inclusive com assinatura já em cartório ou na mão dos advogados, né? Desculpa, na mão dos advogados só para a juíza deferir e tal. E depois que ele se analisou e se entendeu, e a esposa foi lá, se analisou e se entendeu, eles aprenderam que eram diferenças de traço de caráter e não picuinhas, não, não tá fazendo porque não quer. Então isso faz resolver um monte, o autoconhecimento faz resolver um monte de problemas, sair da dor do Tem Brasil. essas combinações, assim, tipo, o oral, ele tem mais fácil, é melhor se relacionar com o rígido, tem coisas assim No ou não? recurso a gente combina com qualquer traço, porque a compreensão de quem eu sou e de quem o outro dá essa possibilidade, assim, monstruosamente para serem felizes. Pois é isso, né, Ana Paula? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe. Manda aí pro povo dos traços que vocês acham que tem tudinho. Manda aí, olha, tu tem esse traço, vá se tratar. Porque tá me... Não, eu tenho certeza que faz muita diferença na vida das pessoas, assim. Eu estou nesse processo de autoconhecimento. Acredito que a Ana Paula também. Eu também. Ingressamos nesse projeto. O Metamente veio pra isso, né? E não é fácil, mas é transformador, literalmente, né? Muito obrigada pela audiência deste episódio. Até o próximo episódio, né, Ana Paula? O que é isso? Tu fica rindo, irmãzinha? Pronto. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Pra gente foi esclarecedor. A gente amou o conteúdo, assim. Eu aprendi muito e eu quero continuar nisso, né? Eu vi realmente a importância. E eu espero também que quem esteja assistindo a gente também tenha, de certa forma, somado, né? Então, esse é o intuito. A gente aprender e também que vocês possam aprender junto aqui com a gente. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Quem sabe um dia a gente vem aqui só para contar casos de o sucesso. O sucesso. A resposta, né, que as pessoas tiveram e o resultado que elas alcançaram ao passar pela terapia. Olha, tá marcado já pra gente agora depois vir aqui pra falar o sucesso do Os resultados, tratamento. né? É isso. Pronto, agora o Jornal Nacional. Tchan, tchan. Aqui é o Jornal Nacional, sabe? Tchan, tchan, tchan.